No ar, o programa 10 Minutos Sobre, informação direta sem perder tempo. Eu sou Maria Eduarda Fregonassi, aluna do terceiro período do curso de jornalismo. E no programa de hoje recebo a psicóloga Marta Pires, para falar sobre autonomia e qualidade de vida na terceira idade. 10 minutos sobre. 10 minutos sobre. 10 minutos sobre. 10 minutos sobre. O envelhecimento é uma realidade em todo o mundo. Segundo o censo 2022 do IBGE, o Brasil ultrapassou a marca de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, um crescimento de 50% em uma década. Esse dado reforça um desafio que vai além da longevidade, o de garantir autonomia, participação e bem-estar psicológico na maturidade. Para muitas pessoas, envelhecer hoje significa redescobrir a própria identidade, aprender novas formas de viver e manter o controle sobre as próprias decisões. Mas como é essa autonomia construída no dia a dia? Marta, quando falamos em autonomia na velhice, do que exatamente estamos tratando? Autonomia na terceira idade seria justamente a pessoa continuar com as suas atividades regulares. Ela fazer uma atividade física, ela ter, de repente, um trabalho voluntário. Para quê? Para que as atividades cerebrais dela, memória, raciocínio, continuem sendo estimuladas. E isso melhora muito a saúde dela emocional e o bem-estar. Porque ela vai estar socializando, ela vai continuar participando de um meio, de pessoas, de convívio. E isso já faz uma melhora muito grande na saúde. De que forma a autoestima e o senso de pertencimento contribuem para que pessoas idosas se sintam mais confiantes e independentes? Se você socializa, se você faz um trabalho, a sua autoestima melhora. Por quê? Você tem confiança, você sabe da sua autonomia. E aí você começa a desenvolver muito melhor o seu lado emocional, porque você se sente útil. E não como fazem muitas vezes, botando porque a pessoa está idosa, ela fica de lado, ou então ela não pode participar de certas coisas por causa da idade, não pode ter certos relacionamentos por causa de idade. Aí não. Isso daí não tem idade. Muitas vezes a família acaba confundindo cuidado com controle. Como equilibrar o apoio necessário e o respeito à autonomia das pessoas idosas? Bom, isso é verdade, né? Muitas vezes a família acaba confundindo cuidado com controle, né? Se uma pessoa que tem 40 anos, ela cai na rua por algum motivo, tropeçou, tudo bem, né? Porque ela tem 40 anos. Agora, se uma pessoa acima de 70, 65 cai na rua, é porque não pode andar sozinha, né? Não é por aí. Isso é um preconceito. A gente, tanto com 40 como acima dos 60, 65, né, que seria a terceira idade, deve-se saber, primeiro, a causa da queda. Se foi uma tonteira, procura um médico. Se foi porque tropeçou, tropeços acontecem. Então, realmente, não é porque caiu que é por causa da idade, né? Pode ter acontecido uma desatenção, como aconteceria até com 18 anos. O etarismo ainda aparece como uma barreira para a autonomia emocional? De que maneira o preconceito por idade interfere nas escolhas e na autoconfiança? Preconceitos existem. Agora, ele vai interferir nas escolhas, na autoconfiança, claro, né? A pessoa está sendo discriminada, está sendo rotulada de que atingiu determinada idade, ela é inválida, ela é incapaz, ela não pode ter autonomia, ela precisa ter controle, ela não pode fazer nada, ela não pode ter relacionamento, ela não pode nada, né? Então, se uma pessoa com uma determinada idade resolve namorar, não pode porque já tem idade. Isso daí é preconceito, né? Porque sentimento não tem idade para acontecer. Você se apaixonar não tem idade para acontecer. Você poder fazer suas coisas não tem idade para acontecer. Tudo vai depender da sua saúde física e mental, claro, né? Mas para isso a gente precisa de uma avaliação. E isso não tem idade. Como a psicologia pode ajudar a fortalecer o sentimento de independência e propósito nessa fase da vida? A terapia pode ajudar a fortalecer esse sentimento se a pessoa estiver com alguma dúvida quanto à sua capacidade. Porque muitas vezes a pessoa tem uma dependência emocional tão grande que ela perde a autonomia. Então, a terapia vai fazer com que ela desenvolva justamente isso, autoconfiança, e ela saber que ela é capaz, né, por causa da idade. Agora, isso daí vai depender do histórico dela. Estudos realizados em grupos de promoção de saúde do SUS, com idosos de 60 a 88 anos, mostram que participar de atividades como dança, artesanato e convivência fortalece a autonomia, amplia a rede de apoio e melhora o bem-estar emocional. Outras pesquisas com mais de 1.000 idosos confirmam,
Quanto maior o engajamento em atividades educativas e sociais, maior o senso de propósito e participação na vida cotidiana. Em sua experiência clínica, o que mais motiva pessoas acima dos 60 anos a manterem projetos, sonhos e novos começos? Por que elas não podem ter metas? Elas não podem querer começar várias coisas, não podem fazer estudos, não podem fazer uma faculdade, não podem fazer viagens? Por que não? Seria um preconceito, né? Porque tem muitas pessoas com 30 anos que também não têm projetos nem sonhos. Então, no comparativo, vai depender muito do emocional da pessoa, do que ela deseja, o que ela quer para ela, né? Em que isso vai incluir o quê? A autoestima dela. De que forma o preconceito relacionado à idade impacta na vida das pessoas mais velhas? Bom, o preconceito vai impactar na vida das pessoas mais velhas se elas não tiverem autoestima, né? Se elas se deixarem influenciar por rótulos, por preconceitos. Então, daí a terapia para que elas desenvolvam a autoconfiança e que isso não as afete. E que elas sigam o que elas querem. Sigam objetivando realização daquilo que elas sempre quiseram fazer. Como a educação ao longo da vida contribui para manter o senso de independência e propósito nessa fase? Seria justamente a pessoa continuar fazendo o que ela faz. Não é porque aposentou que acabou. Aposente-se, mas continue fazendo coisas, continue trabalhando, continue estudando, continue mantendo. Porque se você para, acabou o propósito, acabou tudo. Então, o objetivo da vida é a nossa evolução. E para a gente evoluir não tem idade. Sempre é uma continuidade. Como as famílias podem equilibrar o cuidado e o respeito à autonomia das pessoas idosas, evitando a superproteção? Veja bem, seria respeito à autonomia. Então vamos lá. Não importa a idade, exames devem ser feitos anuais. Isso não é idade. Isso é cuidado, né? Para você ver como é que você está, da sua parte física. Se tiver algo emocional, que procure também ajuda, né? Que vai fazer terapia. E nisso, as pessoas vão continuar com autonomia. Eu já atendi pessoas acima de 80, até mesmo com 89, que ela tinha um namorado. Só que a família achou que ela não podia ter, porque ela tinha 89 anos. Isso é preconceito. E aí, isso foi que acabou com essa pessoa, né? Porque no caso da proteção, né, em que eles acabaram tirando a autonomia dessa pessoa. E isso ela caiu em depressão. De que maneira a tecnologia pode ser uma aliada para a autonomia dos idosos, seja na comunicação, na mobilidade ou no acesso a serviços? No seguinte sentido, eles podem ter acesso, eles podem fazer tudo, só que precisam que alguém explique para eles como funciona. Não é simplesmente dar algo tecnológico na mão deles e vocês que se virem, né? Eles precisam aprender, porque hoje o jovem, ele já vem com isso. Então isso aí começa num aprendizado gradativo, e que acham que o idoso, ele já deve saber. Só que não, ele também precisa de um aprendizado gradativo. E aí ele consegue executar qualquer tarefa. Que caminhos você enxerga para que o envelhecimento seja vivido com mais liberdade, segurança e protagonismo? A vida, ela é uma parte de validade e não de idade. É claro que a gente não tem pessoas assim comumente que vivam 100 anos, 100 e poucos anos. Mas daí também achar que já está morrendo só porque tem uma determinada idade, não é por aí. Então, respeito é a base de tudo. Vamos respeitar as pessoas, independente de idade, que isso daí sim, a gente acaba com preconceitos, a gente acaba com várias coisas negativas, e sim, a gente continua na evolução. O que as pessoas precisam, independente de idade, é ter sonhos, objetivos, querer atingir, repetindo, metas, né? Porque nós estamos aqui num processo de evolução, né? E não de estagnação. Então, muitos acham que na terceira idade a pessoa vai ficar estagnada. Só que não, ela continua evoluindo. Então, o que a gente nunca deve deixar é de evoluir.
O programa 10 Minutos Sobre recebeu a psicóloga Marta Pires. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço de eu poder colocar uma explicação para que as pessoas continuem ou comecem a respeitar a terceira idade e não como pessoas que estão em declínio, e sim como pessoas que continuam em evolução. Agradecemos aos nossos ouvintes e para conhecer esse e outros programas é só sintonizar a Rádio Uva Barra. Esse episódio tem a produção de Maria Eduarda Fregonassi, Thaís Adriele e Vitória Pina. A apresentação, Maria Eduarda Fregonassi. Roteiro, Thaís Adriele. Edição de áudio, Vitória Pina. Coordenação da Rádio Uva Barra, professor Anderson Barreto. Coordenação do curso de jornalismo, professora Renata Feital. 10 minutos sobre. Rádio Uva Barra.